E eu vou falar para vocês sobre clivagem oxidativa de alcenos e de alcinos. Os alcenos, os alcenos com átomos de carbono monossubstituídos, eles são clivados, quebrados, no caso, oxidativamente a sais de ácidos carboxílicos por soluções básicas de permanganato de potássio a quente. No caso, isso em relação à clivagem oxidativa de alcenos. E a gente pode ilustrar essa reação, no caso, pensando com a clivagem oxidativa de cis ou trans 2-buteno, formando dois equivalentes molares do íon acetato. E a acidificação da mistura, depois da oxidação estar completa, ela produz 2 mols de ácido acético para cada mol de 2-buteno. E o grupo CH2 ele é totalmente oxidado a dióxido de carbono, sendo CO2. E a água por solução básica de permanganato de potássio a quente. E o átomo de carbono dissubstituído de uma ligação dupla se torna o grupo carbonilo de uma cetona. Quanto à oxidação de alcenos, as reações de oxidação elas costumam ser lembradas por seu estudo em físico-química, como no caso das reações das pilhas, nos processos de eletrólise ou de corrosão dos metais. E elas podem ocorrer com os hidrocarbonetos, e mais especificamente com os alcenos, de 4 formas diferentes, que são a combustão, a ozonólise, a oxidação branda e a oxidação energética. E em todos os casos, ocorre a perda de elétrons por uma espécie reagente, que seria a oxidação, e simultaneamente ao ganho de elétrons por outra espécie, que seria a redução. Portanto, se faz necessário um agente oxidante presente, que será o próprio oxigênio, e um agente redutor, que no caso serão os átomos de carbono envolvidos na reação. E quanto à combustão, nesse caso, o oxigênio ele é denominado de comburente e o alceno ele é o combustível. E existe a combustão completa e a incompleta. No caso da combustão completa, ou oxidação total, que também pode ser chamada, ela é a mais importante, sendo que seus produtos sempre serão o dióxido de carbono, que é o CO2, e a água, que é o H2O. E o nóxido de carbono passará a ser mais 4 no dióxido de carbono, que é o máximo possível para esse elemento. E, genericamente, a combustão completa para alcenos, que seria a fórmula geral CnH2n, ela é dada por um exemplo, no caso do exemplo que está descrito aí no slide. E no caso da combustão incompleta, o oxigênio disponível é insuficiente, formando o monóxido de carbono, que é o CO, e a água. E quanto à ozonólise, como o próprio nome ele já indica, o agente oxidante utilizado para romper a dupla ligação do alceno é o ozônio, que é o O3. E quando a dupla ligação ela é quebrada, os carbonos passam a se ligar com os oxigênios do ozônio, produzindo o ozoneto, ou ozonídeo, que ele é estável e explosivo. No caso do ozonídeo, ele reage com água na presença de um agente redutor, como o zinco, e ele origina aldeídos e cetonas. Quanto à oxidação branda, ela se dá com o uso de um reativo de Bayer, isto é, uma solução aquosa de permanganato de potássio diluída, neutra ou levemente básica, a frio, que se decompõe, originando oxigênio atômico. Esse oxigênio atuará como agente oxidante, desfazendo a ligação π da dupla ligação do alceno e se ligando aos carbonos. E o produto será um diálcool, diol ou glicol. E quanto à oxidação energética, a diferença dessa oxidação para a que foi anteriormente dita é que na oxidação energética a solução de permanganato de potássio está em meio ácido e a quente. Desse modo, a decomposição do permanganato para originar o oxigênio atômico se processa de modo mais energético. Além disso, a oxidação do alceno também é mais energética,
pois as duas ligações da ligação dupla são rompidas e os átomos de oxigênio se ligam ao carbono, podendo gerar os seguintes produtos. Calma. Se o carbono da dupla for terciário, o produto será uma cetona. Se o carbono da dupla for secundário, o produto será um ácido carboxílico. E se o carbono da dupla for primário, o produto será o ácido carbônico, que se decompõe em dióxido de carbono e água. Nela temos a presença de um hidrônio, que é o H+, e de um hidroxila, que é o OH-. E já que a água sofre autoionização. Assim, quando o alcino reage com a água, apenas uma molécula de água reage com uma molécula do alcino, o que faz com que apenas uma ligação π entre dois átomos de carbono do alcino seja rompida. Dessa forma, o hidrônio é adicionado a um átomo de carbono em que a ligação π foi quebrada, e a hidroxila é adicionada a outro átomo de carbono dessa ligação π. Observação 1. A adição do hidrônio e da hidroxila ao alcino irá obedecer à regra de Markov-Nikov, ou seja, o hidrônio será adicionado ao carbono mais hidrogenado da tripla ligação, e a hidroxila será adicionada ao carbono menos hidrogenado da tripla ligação. Como é possível observar na equação, no caso fictícia, figurada, enfim, vocês entenderam? Durante a hidratação do alcino, uma molécula de enol é formada. E o detalhe interessante é que o enol é uma molécula orgânica extremamente instável. Sendo assim, essa molécula formada sofre uma transformação intramolecular, no caso na sua própria molécula, e origina um novo composto mais estável. Outra observação é que esse processo de transformação que os enóis sofrem por serem estáveis é conhecido como tautomeria, e a tautomeria de um enol forma um aldeído ou uma cetona. Sendo assim, o produto final de uma hidratação de um alcino dependerá então do enol que for dirigido como produto intermediário, podendo ser, então, um aldeído ou uma cetona. E como regra geral, para que uma cetona seja formada, é necessário que o alcino possua ligação tripla, obrigatoriamente entre carbonos secundários, sendo um carbono ligado a dois outros átomos de carbono, ou entre um carbono primário, que seria um carbono ligado a outro átomo de carbono, e um secundário. E as fórmulas moleculares podem servir como exemplos de alcínios com as características descritas. No primeiro exemplo, um alcino com tripla ligação entre um carbono primário e outro secundário, que seriam H3C, a ligação simples, o carbono, uma ligação tripla e um CH. O exemplo 2 seria um alcino com tripla ligação entre um carbono secundário e outro secundário. E a observação: o único alcino que produz aldeído como produto de sua hidratação é o etino. Enfim, a videoaula é essa, sobre a clivagem oxidativa de alcinos e alcenos. E eu vou ter que esperar dar 15 minutos de aula. E é isso, vocês fiquem aí esperando dar o tempo. Quando tiver perto de 15 minutos eu volto. E pronto, fica aí, aproveitando o silêncio. E é isso. Espero que gostem, se não gostarem, tô nem aí também. Então pronto. E enquanto isso, vocês podem observar o porco fritando hambúrguer. Pois é. Que ele é muito fofinho. Eu gosto de colocar GIFs no final das aulas.
Enfim, gente, falta agora 1 minuto pra dar 15. Quase 1 minuto. E agora eu vou começar a me despedir de vocês. Qualquer coisa, não assistam esse vídeo. E tem muitos vídeos também pra não assistir. E é isso. Continuem estudando, não estudem por esse vídeo também. E agora eu tô enrolando, faltando ainda alguns segundos. Ainda falta só mais uma videoaula pra acabar, no caso. Todos acabarem, falta só mais um. E pronto. Paz, 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 paz. 4, 5, 3, 2, 1. Tchau!